Imagine por um momento que você está ansioso para ouvir as primeiras palavras do seu filho. Você sonha com o dia em que ele vai olhar nos seus olhos e dizer mamãe ou papai com clareza. Mas os meses vão passando e as palavras não vêm. O silêncio começa a te preocupar. Você se pergunta: será que ele está atrasado? Será que estou fazendo algo errado? Agora, imagine outra cena. Você está sentado brincando com seu bebê e, de repente, ele solta uma nova palavra. Espontaneamente, você se enche de alegria, sentindo que algo se desbloqueou na mente dele. O que mudou? A diferença pode estar em pequenas ações que você faz todos os dias, sem perceber. A verdade é que o desenvolvimento da fala não acontece por acaso. O ambiente em que seu bebê cresce pode acelerar ou atrasar esse processo. E o pior, muitos pais, sem saber, acabam cometendo erros que dificultam o aprendizado da fala. Mas a boa notícia é que existem estratégias simples e eficazes que podem fazer seu filho falar mais rápido, e eu vou te mostrar todas elas hoje. Neste vídeo, você vai descobrir por que algumas crianças demoram mais para falar, e como pequenos ajustes no seu dia a dia podem transformar completamente esse cenário. Vou compartilhar técnicas comprovadas, histórias reais de crianças que tiveram avanços surpreendentes, e até erros comuns que podem estar atrapalhando seu filho, sem que você perceba. Se você quer garantir que seu bebê desenvolva a fala no tempo certo, fique comigo até o final, porque cada minuto desse vídeo pode fazer toda a diferença na jornada do seu filho. Vamos juntos entender como ajudar o seu bebê a falar mais rápido, de um jeito natural, simples e eficaz. Desde o momento em que nasce, um bebê já está absorvendo o mundo ao seu redor. Cada som, cada voz, cada expressão dos pais contribui para um aprendizado silencioso, mas extremamente poderoso. A linguagem não começa quando a criança pronuncia a primeira palavra, e sim muito antes disso. Desde o primeiro choro, o primeiro olhar atento para quem fala com ele, até os primeiros balbucios. O desenvolvimento da fala segue um caminho natural, mas não significa que todas as crianças aprendem no mesmo ritmo. Alguns bebês começam a balbuciar cedo, enquanto outros demoram mais. O importante é entender o que é esperado em cada fase, e como os pais podem estimular esse processo. O caminho natural da fala. Pesquisas da Academia Americana de Pediatria mostram que, em média, os bebês passam pelas seguintes fases do desenvolvimento da linguagem. Até 6 meses, o bebê começa a produzir sons sem significado, como o e u, explorando sua voz. É uma fase essencial, pois ele está aprendendo a controlar os músculos da boca e da língua. Aos 6 meses, começa o balbucio, com sílabas repetidas como mamama e papapa. Isso não significa que ele já reconhece essas palavras como nomes, mas demonstra que sua habilidade vocal está evoluindo. Por volta dos 9 meses, o bebê começa a imitar entonações da fala dos adultos. Ele pode não estar dizendo palavras com significado, mas já tenta se comunicar através dos sons que escuta com frequência. Entre 12 e 18 meses, acontece um dos momentos mais esperados pelos pais: as primeiras palavras reais. É comum que os bebês falem mamãe, papai ou palavras simples como dá e tchau. Nesta fase, o vocabulário pode variar, mas o bebê já entende muito mais do que consegue falar. Aos 18 meses, o vocabulário já pode ter entre 10 e 20 palavras, e a criança começa a juntar dois conceitos, como quer água ou cadê bola. Aos 24 meses, 2 anos, a maioria das crianças já começa a formar frases curtas e a se comunicar de forma mais clara, ainda que com palavras erradas ou trocas de sílabas. O importante é que a comunicação esteja evoluindo e que o bebê demonstre interesse em aprender novas palavras. Mas o que acontece quando a criança não segue esse ritmo? Quando se preocupar? Se até os 12 meses o bebê não balbucia ou não responde a sons, isso pode ser um sinal de alerta. A falta de reação a estímulos sonoros pode indicar um problema auditivo ou um atraso no desenvolvimento da linguagem. O mesmo vale para bebês que, aos 18 meses, ainda não dizem nenhuma palavra compreensível. Um exemplo famoso disso é o caso de Albert Einstein. Muitos não sabem, mas ele demorou para falar suas primeiras palavras e só começou a formar frases completas depois dos 3 anos. Seus pais, preocupados, chegaram a acreditar que ele tinha um atraso cognitivo. No entanto, mais tarde ficou evidente que Einstein apenas desenvolveu a linguagem de forma diferente.
Por outro lado, estudos mostram que estímulos adequados podem acelerar o processo da fala. Bebês que crescem em ambientes ricos em interação verbal e leitura tendem a falar mais cedo. Um exemplo disso é Taylor Swift, que sempre foi incentivada a se expressar desde cedo. Sua mãe lia histórias e cantava para ela todos os dias, o que ajudou a fortalecer sua habilidade de comunicação, refletindo na sua facilidade com as palavras e na composição de músicas desde muito jovem. O papel dos pais no desenvolvimento da fala. Saber o que esperar em cada fase ajuda os pais a entenderem se seu bebê está no caminho certo ou se é necessário buscar ajuda. O mais importante é estar atento aos sinais, conversar bastante com a criança e criar um ambiente que favoreça o aprendizado da linguagem. No próximo trecho do vídeo, vou te mostrar técnicas práticas e simples que você pode aplicar no dia a dia para ajudar seu filho a desenvolver a fala mais rápido. E tem um erro muito comum que a maioria dos pais comete sem perceber. Fica comigo até o final para descobrir. Desde os primeiros meses de vida, o cérebro do bebê está em plena construção, formando conexões neurais que serão essenciais para o aprendizado da linguagem. No entanto, certos fatores podem atrapalhar esse processo, atrasando a fala e dificultando a comunicação. Alguns desses fatores são óbvios, como problemas auditivos, mas outros passam despercebidos no dia a dia de muitas famílias. Você já parou para pensar que algo tão simples quanto o tempo que seu filho passa na frente de uma tela pode estar prejudicando sua capacidade de falar? Ou que o uso prolongado de chupeta pode impactar a musculatura da boca e atrasar o desenvolvimento da fala? Hoje, vamos explorar em profundidade o que pode estar atrapalhando o desenvolvimento da linguagem do seu bebê e como evitar esses erros. O perigo do excesso de telas. Nos últimos anos, o aumento do tempo de exposição às telas tem sido uma das maiores preocupações dos especialistas em desenvolvimento infantil. Um estudo publicado pela Academia Americana de Pediatria revelou que bebês expostos a mais de 2 horas de tela por dia tendem a ter um vocabulário significativamente menor aos 2 anos de idade. Isso acontece porque, ao assistir passivamente vídeos e desenhos, a criança não está praticando a interação verbal, um dos principais motores do aprendizado da fala. O cérebro humano aprende a linguagem por meio da troca de informações. Quando um bebê ouve alguém falando, ele observa os movimentos da boca, a entonação e a expressão facial, tentando imitar o que vê e ouve. Esse processo não acontece com telas. Mesmo que um vídeo tenha um adulto falando diretamente para a câmera, a criança não recebe o mesmo estímulo cerebral que recebe ao interagir com alguém ao vivo. O impacto do excesso de telas é visível até mesmo entre crianças mais velhas. Um exemplo disso é o ator Keanu Reeves, conhecido mundialmente por seu papel em Matrix. Ele revelou em entrevistas que, durante a infância, teve dificuldades na escola e no desenvolvimento da leitura, o que atrasou sua comunicação verbal, embora as causas possam ser variadas. Hoje sabemos que a falta de estímulo adequado e a substituição da interação real por atividades passivas, como o excesso de televisão, pode influenciar negativamente o desenvolvimento da fala. Pouca interação verbal. O silêncio que atrasa a comunicação. Outro fator essencial para o desenvolvimento da fala é a quantidade e a qualidade das interações verbais que a criança recebe. Bebês aprendem ouvindo e repetindo. Se o ambiente ao redor é silencioso e os pais não conversam frequentemente com a criança, ela terá mais dificuldade em desenvolver a linguagem. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram que bebês cujos pais falam com eles desde cedo apresentam um vocabulário mais amplo e uma melhor capacidade de se expressar na fase pré-escolar. Em contrapartida, crianças criadas em ambientes onde há pouca interação verbal podem demorar mais para falar, em alguns casos, até desenvolver dificuldades de comunicação na infância. Aqui, vale lembrar do caso do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Durante sua infância, sua mãe sempre incentivou a leitura e a conversação ativa em casa, promovendo debates e estimulando seu vocabulário. Esse ambiente rico em linguagem contribuiu para que Obama se tornasse um dos maiores oradores da história moderna. A grande lição aqui é: quanto mais os pais falam com o bebê, melhor. Narrar o dia, descrever ações e responder aos balbucios da criança são estratégias simples que fazem toda a diferença. Uso prolongado de chupeta e mamadeira.
o impacto na musculatura da boca. Muitos pais não imaginam que o uso prolongado de chupetas e mamadeiras pode interferir no desenvolvimento da fala. O que acontece é que esses acessórios afetam a musculatura da boca, da língua e dos lábios, dificultando a articulação correta das palavras no futuro. Estudos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia apontam que crianças que usam chupeta por tempo prolongado têm maior probabilidade de apresentar dificuldades na pronúncia de certos sons, como o R e o L. Isso acontece porque o uso constante da chupeta altera a posição da língua e a forma como os músculos faciais trabalham durante a fala. Aqui entra um exemplo curioso. Angelina Jolie, uma das atrizes mais reconhecidas de Hollywood, teve que fazer um intenso trabalho de fonoaudiologia na infância porque, segundo relatos, usou chupeta por muito tempo e desenvolveu um pequeno atraso na fala. A correção veio com o tempo e com estímulos adequados, mas isso mostra como pequenos hábitos podem impactar o desenvolvimento infantil. O ideal é limitar o uso da chupeta e da mamadeira ao primeiro ano de vida e, depois, buscar formas de transição para o copo e outros meios de conforto para a criança. Problemas auditivos, um sinal de alerta importante. Por fim, é fundamental falar sobre a audição. A linguagem se desenvolve a partir do que ouvimos. Se o bebê não escuta bem, ele terá dificuldades para aprender a falar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 34 milhões de crianças em todo o mundo sofrem com algum grau de perda auditiva. Muitas vezes, essa condição passa despercebida nos primeiros meses de vida e só é notada quando a criança não começa a falar no período esperado. Se o bebê não balbucia até os 12 meses ou não responde a sons altos, pode ser um sinal de que ele precisa ser avaliado por um médico. O diagnóstico precoce faz toda a diferença, pois permite que a criança receba o tratamento adequado e tenha um desenvolvimento da linguagem mais próximo do esperado. Um caso que ficou famoso foi o da cantora Billie Eilish, que nasceu com um leve problema auditivo e, durante a infância, precisou de acompanhamento para estimular sua percepção sonora. Com o suporte certo, conseguiu desenvolver sua comunicação normalmente e hoje é um dos grandes nomes da música mundial. Os primeiros anos de vida são cruciais para o desenvolvimento da fala. Pequenos hábitos, como reduzir o tempo de tela, conversar mais com o bebê, evitar o uso prolongado da chupeta e estar atento à audição, podem fazer uma grande diferença. Se você chegou até aqui, já deu um grande passo para ajudar seu filho a falar melhor e mais rápido. No próximo trecho do vídeo, vou te ensinar estratégias práticas que você pode aplicar a partir de hoje para acelerar o desenvolvimento da linguagem do seu bebê. E tem um erro comum que a maioria dos pais comete sem perceber. Fica comigo até o final para descobrir. A fala é um dos marcos mais importantes do desenvolvimento infantil, mas, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que acontece de forma mágica. O cérebro do bebê precisa de estímulos constantes para construir as conexões neurais responsáveis pela linguagem, e o mais incrível é que os pais têm um papel fundamental nesse processo. Se você já se perguntou, como posso ajudar meu filho a falar mais rápido? Saiba que existem estratégias simples, mas altamente eficazes, que podem acelerar esse aprendizado. Técnicas que foram comprovadas por estudos científicos e até mesmo observadas na infância de grandes gênios, como Albert Einstein. Você sabia que Einstein demorou para começar a falar? Seus pais chegaram a se preocupar, porque, até os 3 anos, ele dizia poucas palavras, mas há um detalhe que fez toda a diferença. O ambiente ao seu redor era extremamente rico em estímulos verbais. Seus pais liam para ele, conversavam muito e incentivavam sua curiosidade. O resultado, ele se tornou um dos maiores cientistas da história. Agora, imagine o que você pode fazer pelo desenvolvimento do seu filho, ao aplicar essas mesmas estratégias no dia a dia. Vamos explorar cada uma delas em detalhes, para que você possa transformar a comunicação do seu bebê de forma natural e prazerosa. 1. Fale muito com o bebê. O Instituto de Ciências do Cérebro da Universidade de Washington descobriu que, aos 7 meses de idade, o cérebro dos bebês já processa a linguagem de forma semelhante à de um adulto. Isso significa que, quanto mais eles ouvirem palavras e frases, mais rápido irão compreendê-las e reproduzi-las. A melhor maneira de estimular essa habilidade é narrando o dia a dia. Por exemplo, agora vamos trocar a fralda. Primeiro, tiramos essa aqui.
e limpamos o bumbum. Olha essa bolinha azul, você quer pegar a bolinha? Pode parecer simples, mas esse tipo de conversa cria um ambiente linguístico rico, ajudando o bebê a entender o significado das palavras e como elas se encaixam em diferentes situações. Um exemplo famoso disso é a atriz Emma Watson, que ficou conhecida por seu papel como Hermione em Harry Potter. Desde pequena, seus pais conversavam muito com ela e incentivavam sua fala com diálogos constantes. Isso ajudou a desenvolver sua inteligência verbal e habilidades de comunicação, que mais tarde se tornaram essenciais para a sua carreira. 2. Faça perguntas simples para incentivar a resposta. Muitos pais acreditam que precisam esperar a criança começar a falar para interagir verbalmente, mas a verdade é que fazer perguntas desde cedo incentiva o bebê a tentar se expressar. Perguntas como: cadê o cachorro? Quer água ou suco? Onde está a mamãe? Mesmo que, no início, o bebê apenas olhe na direção do objeto ou faça sons, isso já é um avanço. Aos poucos, ele começará a responder com palavras simples e, com o tempo, formará frases completas. O impacto dessa técnica foi estudado por cientistas da Universidade de Stanford, que analisaram bebês que tinham pais mais falantes e aqueles cujos pais falavam pouco. O resultado foi impressionante. Aos 2 anos, as crianças que ouviam mais palavras tinham um vocabulário 30% maior do que as outras. 3. Leia livros todos os dias. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas para estimular a fala. Quando os pais leem para seus filhos, eles não apenas ensinam palavras novas, mas também ajudam a criança a entender como as frases são estruturadas. Um estudo da Academia Americana de Pediatria mostrou que crianças que ouvem histórias desde bebês têm um desenvolvimento linguístico mais avançado. O segredo está na repetição e na associação entre palavras e imagens. Comece com livros de figuras grandes e frases curtas. Conforme a criança cresce, vá adicionando histórias mais elaboradas. Um exemplo prático: se você estiver lendo um livro sobre animais, pode apontar para a ilustração e dizer: olha só o leão faz o ar, você consegue imitar o leão. Isso mantém a atenção do bebê e torna a leitura interativa. A apresentadora Oprah Winfrey sempre mencionou que seu amor pelos livros começou na infância, quando sua avó lia histórias para ela todos os dias. Esse hábito foi essencial para sua formação intelectual e sua habilidade de comunicação. 4. Cante músicas infantis. Rimas e repetições aceleram o aprendizado. Músicas são uma maneira divertida e eficiente de estimular a fala. As rimas e repetições ajudam o cérebro do bebê a memorizar novas palavras e entender os padrões da linguagem. Você pode cantar músicas simples como: borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. O mais interessante é que essa técnica tem base científica. Um estudo da Universidade de Edimburgo mostrou que músicas e rimas ativam áreas do cérebro responsáveis pela memória e pela fala. Grandes artistas da música, como Shakira, já contaram em entrevistas que começaram a cantar e falar cedo porque cresceram em um ambiente musical. Se funciona para eles, funciona para qualquer criança. 5. Expanda a fala do bebê enriquecendo o vocabulário. Quando o bebê começa a falar, ele usa palavras soltas como mamãe, papai ou bola. O truque para acelerar o aprendizado é expandir essas palavras em frases mais completas. Por exemplo, se a criança disser bola, você pode responder: isso mesmo, a bola azul está rolando rápido. Esse tipo de interação ensina a criança novas palavras, conceitos e estruturação de frases. Foi exatamente isso que os pais do ator Leonardo DiCaprio fizeram. Desde pequeno, ele era incentivado a falar sobre tudo o que via, expandindo suas frases e pensamentos. Esse estímulo ajudou no desenvolvimento de sua incrível capacidade de expressão. 6. Evite falar como bebê. A forma correta de se comunicar. Muitos pais, sem perceber, falam com os filhos de forma infantilizada, usando palavras erradas como papá em vez de comida ou banho em vez de banho. Isso pode atrasar o aprendizado, pois a criança precisa ouvir a forma correta das palavras para aprender a reproduzi-las. Fale sempre de maneira clara e correta. Em vez de quer aguinha, diga: você quer água. Em vez de dodói, diga: você está machucado. Isso ajuda a criança a desenvolver um vocabulário mais sólido e avançado. Estimular a fala do bebê não é algo complicado,
mas exige consistência e interação diária. Pequenos hábitos, como falar muito com a criança, fazer perguntas, ler histórias, cantar músicas e expandir suas frases, fazem toda a diferença no desenvolvimento da linguagem. Se você aplicar essas técnicas no dia a dia, verá mudanças incríveis na comunicação do seu filho. A melhor forma de ensinar algo para uma criança é através da brincadeira. O aprender é natural, envolvente e muito mais eficaz. Quando falamos de estimular a fala, isso se torna ainda mais certo. O bebê não aprende por obrigação, ele aprende por curiosidade, repetição, principalmente pelo vínculo emocional criado nesses momentos lúdicos. E não pense que isso é só teoria. Grandes personalidades que desenvolveram habilidades extraordinárias na comunicação tiveram uma infância cercada por estímulos verbais divertidos. Walt Disney, por exemplo, cresceu imerso em um ambiente onde as histórias eram contadas de forma animada e interativa. Seus pais incentivavam sua imaginação, criando personagens e cenários imaginários. O resultado, ele se tornou um dos maiores contadores de histórias do mundo. Agora, imagine o impacto de transformar a rotina do seu bebê em um verdadeiro laboratório de aprendizado, onde cada brincadeira é uma oportunidade para desenvolver a fala. Vou te mostrar agora algumas técnicas incríveis que vão fazer seu filho se encantar com as palavras. 1. Caixa surpresa: a magia da descoberta. A curiosidade é um dos maiores motores do aprendizado infantil. Por isso, a caixa surpresa é uma técnica poderosa para estimular a fala. Como funciona? Pegue uma caixa e coloque dentro objetos variados: um carrinho, uma colher, uma boneca, uma fruta, qualquer coisa que a criança conheça ou possa aprender. O jogo consiste em tirar um objeto de cada vez e falar o nome dele, incentivando o bebê a repetir. Exemplo: você tira uma bola e diz: olha, é uma bola, a bola é azul, vamos jogar a bola. O bebê pode balbuciar ou apenas olhar. Você então reforça: isso mesmo, bola, vamos brincar com a bola. Esse jogo ativa a memória associativa, ajudando o bebê a conectar palavras com objetos. A psicóloga e pesquisadora Patricia Cole, da Universidade de Washington, descobriu que bebês aprendem melhor quando há uma conexão emocional no aprendizado, ou seja, quando o bebê está curioso e envolvido, ele aprende muito mais rápido. 2. Imitação de sons: o poder dos animais na linguagem. Os bebês aprendem por imitação, antes mesmo de conseguirem formar frases. Eles tentam reproduzir sons do ambiente, e uma das melhores formas de incentivar isso é brincando de imitar sons de animais. Exemplo: olha o cachorro faz au au, como o cachorro faz. Se o bebê não responder, você pode reforçar: isso mesmo, o cachorro faz au au. Esse tipo de atividade não apenas diverte, mas também ajuda no desenvolvimento fonológico. Cientistas da Universidade de Harvard descobriram que bebês que brincam de imitar sons desenvolvem melhor a percepção auditiva e a pronúncia das palavras. E não pense que isso é bobagem. O ator Morgan Freeman, conhecido por sua voz marcante, já contou em entrevistas que, quando criança, seus pais incentivavam esse tipo de brincadeira. Ele imitava sons, vozes e diferentes formas de falar, o que contribuiu para seu talento na comunicação. 3. Teatro de fantoches criando pequenos diálogos. Os fantoches são um dos métodos mais eficazes para prender a atenção das crianças. Quando um boneco fala com elas, a resposta é quase automática. Como funciona? Pegue 2 fantoches e crie pequenas conversas, como: fantoche 1, oi, eu sou o coelho, como você se chama? Fantoche 2, oi, coelho, eu sou o cachorrinho. Depois, envolva a criança, mesmo que o bebê ainda não consiga responder com palavras completas. Ele começará a perceber a estrutura dos diálogos e tentará participar. Isso também é usado em terapias de desenvolvimento da fala. Um estudo da American Speech Language Hearing Association mostrou que crianças expostas a diálogos interativos, desde cedo, desenvolvem habilidades verbais mais rapidamente. Quer um exemplo prático de alguém que se beneficiou desse tipo de estímulo? O comediante e apresentador Jimmy Fallon já contou que, na infância, seus pais faziam pequenas peças teatrais para ele com bonecos. Esse ambiente rico em comunicação o ajudou a desenvolver seu talento para falar em público. 4. Espelho falante: a linguagem através da expressão facial. Bebês aprendem muito observando o rosto dos adultos, a forma como movimentamos a boca, as expressões que fazemos,
Tudo isso faz parte da comunicação. Uma técnica divertida para estimular a fala é o espelho falante. Como funciona? Simples. Pegue o bebê no colo e fique na frente de um espelho. Aponte para diferentes partes do rosto e diga: olha o nariz, esse é o nariz, cadê o nariz? Faça caretas e incentive o bebê a imitar. Essa atividade melhora a consciência corporal, a percepção visual e o aprendizado das palavras relacionadas ao rosto. Estudos da Universidade de Cambridge mostram que bebês que observam e imitam expressões faciais, desde cedo, desenvolvem maior facilidade na comunicação verbal e emocional. E esse método não é novo. O ator Jim Carrey, famoso por suas expressões exageradas, já mencionou que, desde pequeno, passava horas na frente do espelho imitando diferentes formas de falar. Esse treino foi essencial para sua carreira como comediante. Estimular a fala do bebê pode ser uma experiência incrível e cheia de momentos especiais. Técnicas simples como a caixa surpresa, a imitação de sons, o teatro de dedoches e o espelho falante tornam esse processo leve e natural. O segredo está na repetição e na interação. Quanto mais envolvente for o ambiente de aprendizado, mais rápido e eficiente será o desenvolvimento da fala do seu filho. Acompanhar o desenvolvimento da fala do seu filho é fundamental para garantir que ele tenha todas as ferramentas necessárias para se comunicar bem no futuro. Mas como saber se está tudo dentro do esperado ou se já é hora de buscar ajuda profissional? Essa dúvida é muito comum entre os pais. Muitos acreditam que cada criança tem seu tempo e, de fato, cada uma se desenvolve de forma única, mas há sinais claros de que algo pode não estar indo bem, e ignorá-los pode ter consequências. Vou te contar histórias reais, trazer dados concretos e mostrar como um diagnóstico precoce pode transformar a vida de uma criança. A importância da intervenção precoce. Se você já ouviu falar de Albert Einstein, provavelmente sabe que ele foi um dos maiores gênios da humanidade, mas algo curioso sobre ele é que sua fala demorou a se desenvolver. Dizem que Einstein só começou a falar frases completas depois dos 4 anos. Isso levou seus pais a acreditarem que ele tinha algum tipo de deficiência intelectual, algo que, claro, não se confirmou. Esse caso nos ensina duas coisas importantes. Primeiro, nem todo atraso significa um problema grave. Segundo, quando há um atraso real e ele não é tratado, isso pode limitar o potencial da criança. A Academia Americana de Pediatria recomenda que pais fiquem atentos a alguns sinais de alerta, pois estudos indicam que quanto antes uma intervenção fonoaudiológica for feita, maiores são as chances da criança recuperar o tempo perdido e desenvolver plenamente sua comunicação. Então, quais são os sinais de que seu filho pode precisar de ajuda profissional? 1. Com 12 meses, não balbucia ou tenta imitar sons. Desde os primeiros meses de vida, os bebês começam a emitir sons, como babá ou dadá. Esse é um dos primeiros passos para a fala. Se com 1 ano de idade, o bebê ainda não faz esses balbucios ou não tenta imitar sons que ouve, isso pode ser um sinal de atraso. Um estudo publicado no Journal of Speech Language em Rio em Winsont mostrou que bebês que não balbuciam até os 12 meses têm maior probabilidade de desenvolver dificuldades de linguagem mais tarde. Isso pode ser um indício de problemas auditivos ou dificuldades neurológicas que afetam a fala. Dica: experimente chamar seu bebê pelo nome em diferentes momentos e veja se ele reage. Se ele parecer indiferente ou não demonstrar interesse em imitar sons, pode ser um bom momento para conversar com um especialista. 2. Com 18 meses, fala menos de 5 palavras. Aos 18 meses, a maioria das crianças já consegue falar pelo menos algumas palavras básicas, como mamãe, papai, dá e neném. Mesmo que a fala ainda não seja clara, o bebê já deve estar tentando se comunicar verbalmente. Se, nessa idade, a criança ainda não pronuncia pelo menos 5 palavras inteligíveis, pode ser um sinal de que algo está dificultando seu desenvolvimento. Pesquisas do Centro Nacional para Estatísticas de Saúde dos Estados Unidos da América mostram que crianças com um vocabulário muito reduzido aos 18 meses têm maior risco de apresentar dificuldades de aprendizagem na escola. Quer um exemplo real? O cantor Ed Sheeran, um dos maiores músicos da atualidade, já contou que sofreu com atraso na fala. Ele quase não falava até os 3 anos, e isso preocupou muito sua família.
Foi apenas com ajuda profissional e muito estímulo que ele conseguiu superar essa dificuldade e se tornar um dos artistas mais influentes do mundo. 3. Com 2 anos, não forma frases simples. Aos 24 meses, espera-se que a criança consiga unir palavras para formar pequenas frases, como quero água ou cadê mamãe. Esse é um marco essencial do desenvolvimento da fala. Se, nessa idade, a criança ainda não junta palavras, ou apenas se comunica com gestos e sons ininteligíveis, pode ser um alerta para um possível transtorno de linguagem. Segundo a American Speech Language Hearing Association, cerca de 15% das crianças de 2 anos apresentam atrasos significativos na fala, mas com terapia fonoaudiológica, a maioria consegue alcançar seus colegas ao longo do tempo. E aqui vai um detalhe importante: meninos costumam demorar um pouco mais para falar do que meninas, mas essa diferença é pequena, e um atraso significativo não deve ser ignorado. 4. Não responde ao próprio nome, ou parece não ouvir bem. Outro sinal preocupante é quando a criança não responde ao ser chamada. Isso pode indicar desde problemas auditivos até transtornos como o TI, transtorno do espectro autista. Se o bebê não reage a sons altos, não se assusta com barulhos inesperados ou parece indiferente ao ambiente, é fundamental procurar um pediatra e, se necessário, um fonoaudiólogo ou um otorrinolaringologista para fazer exames auditivos. O jogador de basquete Michael Jordan, um dos maiores atletas de todos os tempos, sofreu com infecções de ouvido recorrentes na infância. Isso afetou sua audição temporariamente, atrasando seu desenvolvimento da fala. Com tratamento adequado, ele conseguiu superar o problema e se tornar uma lenda no esporte. Um diagnóstico precoce pode transformar o futuro do seu filho. Se seu filho apresenta algum desses sinais, não se desespere. O mais importante é agir rápido. O cérebro da criança é extremamente plástico nos primeiros anos de vida, o que significa que quanto antes o problema for identificado, maior a chance de recuperação total. A fonoaudiologia tem técnicas incríveis para ajudar bebês a desenvolverem a fala de forma natural. Muitas vezes, pequenos ajustes no ambiente e no estímulo já fazem uma enorme diferença. Agora me conta aqui nos comentários, você já percebeu algum desses sinais no seu filho? A jornada para ensinar um bebê a falar não é apenas sobre palavras, é sobre conexão, sobre estar presente, sobre transformar cada momento em uma oportunidade de aprendizado. Desde o instante em que seu filho nasceu, ele está absorvendo tudo ao redor, e o que você faz hoje pode definir não só como ele vai se comunicar, mas como ele vai se relacionar com o mundo. Cada conversa, cada brincadeira, cada história contada antes de dormir é um tijolo na construção da comunicação do seu filho. Mas muitos pais acabam deixando essa fase passar sem perceber o quanto poderiam estar estimulando de forma ativa. Alguns confiam que a fala virá naturalmente, outros se preocupam apenas quando já há um atraso significativo. Mas a verdade é que o que você faz agora pode acelerar ou retardar esse processo. Por isso, não subestime o poder das pequenas interações diárias. Se você quer que seu filho fale mais rápido e melhor, converse com ele o tempo todo. Narre o que está fazendo, olhe nos olhos dele quando falar, leia histórias, brinque, cante, corte o excesso de telas e aumente o tempo de qualidade juntos, porque nenhuma tecnologia substitui o calor da voz de um pai ou de uma mãe ensinando com amor. E se, mesmo com todo esse estímulo, seu filho apresentar sinais de atraso, não ignore. Buscar ajuda profissional cedo pode fazer toda a diferença. Muitos pais esperam demais por medo, ou por acharem que é apenas uma fase. Mas lembre-se, quando se trata do desenvolvimento infantil, tempo é um recurso precioso. Quanto antes uma dificuldade for identificada, maiores são as chances de superação. Agora eu quero saber de você, como você tem estimulado seu bebê a falar. Me conta aqui nos comentários, quero muito ouvir suas experiências. E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros pais que também querem ajudar seus filhos a falarem mais rápido. Aqui no canal Segredos da Paternidade, eu trago sempre conteúdos que realmente fazem a diferença na vida das famílias. Então, ativa o sininho e continue essa jornada comigo. Seu filho vai te agradecer no futuro.